Bem-vindos a mais um episódio do Clube da Mija. Eu sou a Laureta Geraldo e conosco aqui hoje temos a doutora Adriana Dias, a PCA da Birro. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Obrigada. A Birro é uma empresa, é a primeira central privada de informações de crédito, operando no nosso mercado desde 2019. Dentro dessa conversa de hoje, vamos tentar buscar mais informação daquilo que é o core business da Birro e qual é o bom que ela tem para oferecer para nós, o impacto dos serviços deles dentro do nosso mercado e a nossa economia. Mais uma vez, bom dia, doutora Adriana. Bom dia. Pode contar-nos um pouco sobre um histórico pequeno sobre quem é a doutora Adriana e quanto tempo trabalha no mundo financeiro? Bem, eu sou Adriana Dias. Eu estou em Angola já tem 8 anos. Eu trabalhei grande parte da minha vida profissional dentro da Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição educacional brasileira, dentro do Instituto Brasileiro de Economia. Sou especialista na área de economia criativa e desenvolvimento de projetos e gestão de projetos. Eu vim para Angola pela Fundação Getúlio Vargas e desde então venho trabalhando e observando bastante o mercado financeiro local, sempre buscando criar e trazer novas soluções que pudessem ajudar a aquecer e a fomentar o mercado. O Birro, na verdade, não nasceu em 2019. O projeto dele, a gente começou a pensar e a estruturar ele em 2019. Mas a licença dele saiu ano passado. Em fevereiro do ano passado foi quando nós adquirimos a licença, depois de um longo processo junto à APD, diversas reuniões com o Ministério da Economia, com o BNA e o Banco Mundial, que foi o consultor do projeto junto à APD, para nos trazer toda a orientação e a validação do projeto que nós estávamos entregando para a APD. Então, em fevereiro saiu a nossa licença, nós desenvolvemos por 7 meses o nosso sistema e em agosto do ano passado o sistema se tornou 100% operacional e nós começamos a receber os dados das entidades provedoras. O Birro, a central privada, ela tem como grande característica ser uma aglutinadora de dados, né? Um lugar onde provedores vão compartilhar os seus dados e ali eles são tratados para serem entregues em formatos de relatório aos que são assinantes. E qual era a necessidade que identificaram no nosso mercado para poder criar um negócio destes? A central privada, ela tem como core business, né, dela promover ou oferecer dados de hábitos de consumo. Angola é um país onde o crédito é muito pouco latente, ou pouco destacado, ou pouco fomentado, devido a todos os fatores econômicos que todos nós conhecemos aqui profundamente. Mas hoje uma população não consegue comprar nada a prazo. Tudo aqui tem que ser pago a pronto, né? Então, a necessidade da central privada, ela vem exatamente para que todos esses dados dos cidadãos possam estar localizados em um único lugar e possam, então, ser tratados e compartilhados a forma de minimizar o risco dessas entidades que oferecem crédito. E é importante a gente dizer que crédito não é só aquele que você busca no banco, mas crédito é tudo o que você paga pós-pago. Então, a EPAL, se você pagar a sua água em 30 dias, é um crédito. A luz, se você ao invés de pagar pré-pago, pagar pós-pago, isso também é um crédito. Então, tudo o que você tem um determinado prazo para pagar é considerado crédito. E a falta desse ambiente de crédito se deve à falta de informações sobre o hábito de consumo daquele determinado consumidor. Falando na ideia de recolha de informações sobre o crédito, depois para criar o que é chamado um credit score. Sim. Podes dar uma breve explicação para que serve o credit score, como é que ela é? Porque muitas das vezes nós
não percebemos de um conceito porque nós não conseguimos imaginar como que é aquele conceito. Sim. Então, só para dar uma explicação breve para quem deve ter um credit score, quais são os hábitos que ele deve ter para poder ter um bom credit score. Só para ter uma consciência sempre quando vamos à loja que isso está a contribuir para aquilo que vai ser o credit score que vai me facilitar em buscar certos serviços. Sim. Vamos lá. A chegada da central privada e até o momento onde o cidadão passa a ter esse crédito score, ele é um processo de médio e longo prazo. Nós não estamos falando de um botão on-off que a gente abre o birô hoje e amanhã todo mundo tem um credit score. Isso é um processo que o país vai precisar passar. E dentro desse processo a gente tem algumas fases. A primeira fase é as empresas provedoras de dados precisam compartilhar os dados com o birô. Quem são as empresas provedoras? Banco, empresas não bancárias, microcrédito, empresas de consumo como luz, água, telefonia, notários, AGT, impostos, seguradoras. Então, nós temos aí uma gama de entidades que precisam compartilhar esses dados e que estão descritas como nessa primeira fase do Birô no Decreto Presidencial 275/20. E ali no decreto ele enumera algumas dessas empresas. Quem são as empresas que vão consumir os dados? Ou seja, empresas que vão buscar essa informação. Só podem ser assinantes quem for provedor. Então, as empresas que vão prover o dado, que vão compartilhar o dado com o Birô, serão as empresas que vão consumir esse dado. Então, por exemplo, uma empresa de um banco, hoje ele possui o dado apenas dos clientes dele dentro daquele banco. Quando ele compartilha, todas as instituições compartilham os dados dentro do Birô, o que ele recebe no final é o seu dado, o dado da Adriana, mais as informações da Adriana, da telefonia, mais a informação da água, mais a informação da seguradora. Então, esse banco de dados ele fica enriquecido, certo? Posto isso, a gente vai para uma fase onde vem os produtos que o Birô pode oferecer para o mercado. Um deles é um relatório de hábito. Qual é o relatório de hábito? A Adriana tem seguro, a Adriana tem água em casa, a Adriana paga luz, a Adriana tem conta bancária, a Adriana tem um crédito no banco. Isso tudo começa a criar esses hábitos. Depois que esse hábito ele é colocado dentro de um ambiente de relatório, ele vai começar a te dar um score. Mas esse score é quase como se fosse a nossa ponta final desse processo. Você só vai adquirir esse score conforme você for tomando créditos, criando ambientes do seu hábito. Então, isso tem que acontecer ano após ano. O score, por exemplo, ele vai até 1.000 pontos. Então, o que era alcançar um score alto, né? É ser um cidadão que consome crédito e tem um pagamento correto em dia, e aí sim você começa a ter uma boa pontuação de crédito. Obrigada. Em termos de serviços, mencionou-se que a Birô depois vai criar produtos novos, oportunidades de produtos para os seus clientes. Quais são as inovações que a Diana veja que vai ser aceitável para os vossos clientes, que eles vão, depois de ter essa informação toda, vão conseguir trazer novos produtos? Para dar exemplo a Unitel, por exemplo, qual são o tipo de serviços que eles podem começar a criar através de ter acesso a esse tipo de dados? É importante a gente, quando se fala de birô, de central privada de informação de crédito, acaba por todo mundo associar isso único e exclusivamente às tomadas de crédito. Só que você tem que pensar que o birô é uma grande empresa de tecnologia que detém informação, né? É um grande banco de dados. E hoje os bancos de dados possuem infinitas formas de você extrair aquela informação de diversas formas que você precisa. Então, esse dado ali construído, você tem as inteligências artificiais, os business intelligence, todos que podem ser trabalhados ali. Para o ambiente do crédito,
a gente vai ter informações sobre o hábito de consumo que vai atingir de que forma? Diminuindo o risco. Hoje, a taxa de juros é muito alta porque o banco não me conhece. Ele não sabe quem sou eu, ele não sabe quais são os meus hábitos, ele não sabe se eu sou uma boa pagadora, porque a gente está falando de reputação aqui. O crédito e o score nada mais é do que a sua reputação. E é importante que tenhamos boas reputações para que possamos isso. Mas não adianta eu chegar no banco e falar, eu tenho uma boa reputação. O banco precisa comprovar. Então, como a gente não tem esse meio de comprovar, a forma do crédito é ou por imóveis, ou por garantias, ou então por documentação que você tem ali para comprovar. Você precisa ter garantias. Quando você tem o hábito de consumo, que é o raio-x da sua vida ali, econômica, você tem mais argumentos junto ao banco para dizer para ele, olha, como eu me comportei, como é o meu hábito de consumo. Agora, para o outro lado, que não é só o ambiente do crédito, que é o ambiente das telefonias, o ambiente de empresas de internet, comércio, que futuramente vai poder, a gente já acontece no mercado como mundial como toda a utilização do comércio, utiliza as informações das centrais privadas. Você vai começar a conhecer melhor aquele seu cliente. Então, a telefonia, por exemplo, ao utilizar as informações, ela hoje já pode saber, por exemplo, qual o tipo de telefone que você tem, se esse telefone é um telefone novo ou não. A tecnologia das telefonias hoje já permite isso. Então, a gente talvez não tenha nem esse conhecimento, mas a Unitel, a telefonia brasileira, ela já sabe se o meu telefone é um iPhone, se é a última versão ou não, se a minha bateria está ruim, se eu coloco ele para carregar diversas vezes, é porque ele já está velho. E isso, no resto do mundo, onde tem central, no resto dos países que tem central privada, essas empresas acabam por impactar o cliente compre um telefone novo, troca o seu telefone. E esse impacto, por exemplo, o Brasil, o telefone eu consigo comprar um novo e parcelar dentro da minha conta de telefone. Ele vem todo mês, eu pago um pedacinho e troco o meu telefone. Então, você já paga a sua conta, o seu uso mensal e mais a parcela do telefone. Isso não é permitido porque aquela empresa de telefonia não tem um conhecimento do seu hábito. Então, ela vai poder impactar mais o cliente a partir do momento que ela vai ter mais informações sobre ele. E isso acontece para absolutamente toda a cadeia de bens e consumos que existe, né? E eu digo que esse impacto ele vai de ponta a ponta, né? As empresas coletivas, elas vão poder tomar empréstimo, vão poder aumentar a sua produção e vão gerar mais empregos. Né? Os particulares vão poder ter mais empregos disponíveis, vão poder ter acesso ao crédito, vão poder planejar a compra, montar a sua casa de uma geladeira, de uma televisão, de um carro, de uma forma planejada, porque aquilo vai poder estar parcelado. E eu falo sempre dos empreendedores, né, que isso tudo cai dentro de uma cadeia muito importante para a economia, que é a pequena e média empresa. Que são as microempresas, que são os empreendedores individuais. Essas empresas começam a ter uma oportunidade, a partir do estado de consumo do seu empreendedor, sobre receber financiamentos para começar a sua startup e começar o seu novo projeto. Então, isso é um aquecimento da economia do país como um todo, sabe? Boa. Então, do ponto de vista da Adriana, é que ter mais dados disponíveis vai fazer os processos normais mais lean, vai reduzir muito daquilo que é pedidos em termos de documentação. Sim. E vai ser um processo mais simplificado para poder garantir que Sim. podemos ter acesso a esses produtos. Sim, porque todo o processo hoje é um processo analógico, quase, né? Manual. Você vai ao banco, você preenche 1000 documentos, você tem que ir no notário reconhecer 1000 firmas para assinaturas. Esse processo todo se dá porque o desconhecimento de quem é você obriga que você fique provando as suas informações. A partir do momento que esse conhecimento está ali mais registrado e que o banco começa a ter um raio-x sobre quem é você, a área de risco
começa a ter um pouco mais de segurança sobre como ela vai taxar o seu crédito. Porque quando eu não te conheço, eu vou jogar a taxa de juros lá em cima, porque o seu risco é altíssimo. A partir do momento que eu tenho mais informações, essa taxa de risco tende a diminuir, as taxas, os juros tendem a ser menores e o processo todo de tomada desse crédito passa a ser mais ágil, né? Porque vai bastar um clique no sistema e o gestor vai ter ali todo o histórico de o que está no seu NIF cadastrado, se você tem uma sociedade ou não, se você tomou crédito ou não, quantas pessoas consultaram nos últimos tempos o seu NIF. Essas informações todas vão construindo um formato de interpretação, que é essa interpretação que o Bureau vai ajudar com que essas empresas assinantes possam ser formadas para obter uma forma de interpretação melhor desses relatórios, porque existem formas de se olhar o relatório e se obter mais informações a partir dele, né? Não é uma coisa tão binária, sabe? Ok. Em relação aos clientes, quem são os stakeholders principais de interesse para a Bureau? Os stakeholders são os provedores, os assinantes e o consumidor como um todo, né? E qual é a interação entre esses três stakeholders que a Bureau tem? Os provedores são as empresas que vão prover os dados. Então, assim, eu, Adriana, não posso chegar no Bureau e dizer, vim aqui prover meu dado. Quero compartilhar com você meu dado. A pessoa singular não pode fazer isso. No primeiro momento, as empresas provedoras são as empresas que vão compartilhar esses dados. E quem provê pode assinar. Então, a segunda fase é quando ele deixa de ser provedor e se torna um assinante, ou seja, ele se torna uma empresa que vai poder receber informações daquele dado. Como eu disse antes, o provedor, ele provê o dado apenas da empresa dele. Quando ele está assinante, ele obtém o dado de todo o mercado, todos os outros provedores que estão ali. Então, o meu dado vem muito mais enriquecido quando ele está na posição de assinante. Quando ele está na posição de provedor, pela Lei Geral de Proteção de Dados e por todo o cuidado que existe, ele só pode ter o dado dele. E os consumidores é a ponta fim dessa história, né? Somos nós, quanto pessoas individuais, que vamos nos beneficiar desse processo todo, criando um aquecimento na economia a partir do crescimento dessas oportunidades de crédito que vão acontecer, né? Que serão muitas. A gente tem, dentro da nossa equipe, profissionais que estão há mais de 20 anos trabalhando em outras centrais privadas e que nós fomos à busca desses profissionais para criar uma equipe que fosse realmente forte e capacitada para desenvolver aqui em Angola a central privada, trazendo o que há de mais moderno e tecnológico dentro desse mercado. Neste caso, como é que eu, como consumidor, posso saber que estou realmente a ver aquilo que é os meus dados e estão a refletir aquilo que são os meus hábitos? Qual é a proteção? Ou qual é a garantia de proteção? Se eu não tenho acesso aos meus dados, qual é a garantia que eu tenho que os dados estão a ser atualizados, estão a transmitir a informação correta? Não, você tem acesso ao que está sendo colocado de informações sobre você. Inclusive, dentro de uma dos serviços do Bureau, tem algo que nós chamamos de disputa. Então, você pode sim saber os seus dados. Você, inclusive, tem direito a tirar um relatório seu gratuitamente uma vez por ano. E se você não quiser tirar mais vezes no ano, você vai ter uma taxa para você pagar ao Bureau, mas uma vez por ano todo mundo pode fazer um levantamento e entender qual o seu histórico, qual o seu score, como isso funciona. E caso você não concorde, ou caso você vá buscar um crédito num banco e chegue lá o gestor diga que você não pode te dar o crédito porque você tem aqui uma dívida em aberto na EPAL e ela está negativada. E você diz, não, eu já paguei isso.
Então, o Bureau abre uma disputa, aciona a EPAL, vamos dizer, a EPAL tem 24 horas por lei para responder. Se ela não responder, a gente é obrigada a retirar aquele apontamento que foi feito. Então, o consumidor tem, sim, total direito de perceber e ver o que está sendo compartilhado dos dados dele e entender se está correto ou não. E, inclusive, chegar junto a essa instituição e dizer, olha, eu quero que você organize os meus dados, que o que você está enviando não é. Isso é um ciclo que certamente vai acontecer ao longo de todo esse processo, porque o próprio cidadão, ele é um dos encaixes desse motor muito importante, porque ele que é o tomador do crédito, seja ele pessoa coletiva ou pessoa particular. Porque as empresas coletivas também tomam crédito e vão ter ali dentro as informações de acesso a esses relatórios. Então, a partir do momento que as empresas e que o consumidor começam a entender de que essa informação é uma informação valiosa e que esse score é um score que ajuda, facilita o processo do crédito, e se essas informações não estão corretas, nós mesmos vamos acabar por buscar essas instituições para que isso esteja regularizado e nós possamos ter acesso e pertencer a esse mundo novo aí, né? E esse apoio que vocês dão em relação a isso é digital ou é apoio físico? Desculpa. O apoio que vocês dão em relação a isto é apoio digital ou acontece em físico? Então, hoje, nesse momento, a interação com essas instituições, elas acontecem a partir do sistema, das APIs, das conexões que são criadas. Mas o Bureau, ele tem já dentro do fluxo dele de implementação a criação de balcões espalhados pelo país. Então, vão ter balcões onde as pessoas vão poder ali tirar o seu relatório, ver e consultar, além, obviamente, do site e da aplicação que vai estar disponível para isso. E o Contact Center. E a Bureau funciona principalmente de Luanda ou, como acabaste de dizer, também está a atuar dentro das outras províncias? Não, a atuação é nacional. Tá? O compartilhamento dos dados é nacional, o banco de dados é nacional. Todas as empresas do país inteiro que está, mas o Bureau hoje está centralizado em Luanda. Como é que podemos, se eu sou um cliente e eu quero obter os serviços da Bureau, como é que eu posso chegar e qual é o onboarding, o processo de entrar em contato com vocês? Como é que isso é? Então, se você é uma empresa que está listada quanto empresa provedora de dados, nós hoje estamos fazendo diversos reuniões e palestras e reuniões de setores. A gente já fez com o Mente Seguro, com a banca, com as empresas de consumo e seguimos fazendo todo esse processo a partir das instituições reguladoras e até reuniões individuais com cada uma dessas empresas provedoras. Mas nosso site, que é o bureau.co.ao, tem todas essas informações e telefones disponíveis para quem quiser entrar em contato conosco e tirar qualquer tipo de dúvida ou até tiver algum tipo de curiosidade sobre o nosso serviço, sobre como funciona. A gente tem uma equipe disponível e tem um contact center que funciona 24/7 e que está lá totalmente disponível para atender a todas as pessoas. Nossa comunidade, né, em geral, a comunidade nacional, ela funciona muito na base daquilo que é chamado a Kilap, a ideia do Kilap. E é feito com os mamadus, que é feito com a senhora que vende frutas. E isso acontece diariamente e muito constante e com a maioria da população que eles usam esse sistema. Será que isso também pode ser algo que conta para contribuir aquilo que vai ser o credit score? Os pagamentos pequenos? O que acontece de todo esse ambiente, esse mercado informal, o Bureau ele vem para auxiliar essa bancarização também de alguma forma. Porque a partir do momento que a gente começa a fomentar esse mercado de crédito e a criar novas práticas e práticas mundiais sobre protocolos e formas de
de melhorar esse ambiente, esses juros e tudo mais, a tendência é que essa população hoje, que é informal e que acaba por, às vezes, fazer créditos familiares, né? Acho que chama Quinchiquila. Eu acho que isso começa vai diminuir no processo, mas foi o que eu te falei. O birô não é algo que nascer hoje e amanhã o mercado está todo modificado. Isso é um processo que a gente vai viver, que é o entendimento de que uma zungueira ela vai poder comprar uma arca para a casa dela em parcelas se ela for bancarizada. E dentro, inclusive, uma dos relatórios dos serviços que o Birô oferece e que ainda vai ser estruturado ao longo do tempo, mesmo que você não tenha um emprego fixo, mas você tem uma renda. Então, se essa renda você deposita ela dentro de um banco, e o banco começa a perceber que você movimenta, em média, 150 mil kwanzas, 200 mil kwanzas por mês, e ele entende que há um ano você tem esse tipo de movimento. Então, mesmo você sendo informal, é possível receber do Birô um atestado, um relatório dizendo que esse é o movimento financeiro da sua conta. E cabe à instituição que vai parcelar, seja o bem de consumo ou o crédito, a tomar a decisão quanto a dar ou não o crédito. Mas a tendência é que todo esse mercado informal se formalize ao longo desse processo. Eu acho que uma pergunta que era para abrir é a pessoa para descrever nas suas palavras quem é a Birô. Bem, o Birô é uma central privada de informação de crédito. E o que significa isso? Significa que é um banco de dados, um agregador, onde se reúnem os dados de todas essas instituições que foram elencadas para serem os primeiros provedores de dados. É um ambiente onde o dado que é recebido pode vir a ser tratado e melhorar. Por exemplo, eu tenho, desde que eu estou aqui há 8 anos, e tenho um celular e um chip de uma telefonia local. Mas eu já mudei de endereço. Essa empresa de telefonia nunca me ligou para atualizar o meu endereço. Mas depois que eu fui lá e comprei o chip, eu abri uma conta no banco. E quando eu abri a conta no banco, eu já estava no novo endereço. Então, o banco possui o meu novo endereço. Então, quando a telefonia compartilhar o dado, ela vai entregar um endereço. Quando o banco compartilhar, vai ter outro endereço. Então, vai ser acionada uma necessidade de comprovação do real endereço. Então, isso acontecendo, esse endereço que vai ser validado passa a ser um dado enriquecido. Então, todas essas informações é o que o Birô faz. Ele ajuda a agregar e a organizar esses dados e a torná-los mais atuais do que todas as instituições possuem hoje, facilitando com isso as informações que a gente tem da população. E mesmo independente de onde você mora, no bairro, dentro da rua, atrás da quitanda do seu José, virando a Casa Amarela, você vai ter água e luz ali dentro. E aquela água e aquela luz tem um código, tem um número e está registrada. Você tem telefone celular. Então, todas essas informações vão poder facilitar encontrar todos esses cidadãos. E qual é o objetivo, o maior objetivo para o Birô quer alcançar dentro do mercado? Olha, nós gostaríamos de conseguir realmente que as empresas entendam a importância da central privada e que possam trabalhar conosco a 4 mãos, sabe? Porque isso, a gente costuma dizer que o Birô ele é uma empresa privada, mas de caráter público, porque o nosso trabalho é um trabalho que impacta profundamente todo o país. Então, o entendimento disso é muito importante. A gente almeja realmente conseguir mudar um pouco isso. Eu fico pensando nas pessoas que trabalham na nossa equipe, nas pessoas mais simples que às vezes querem ter alguma coisa, não podem nem planejar ter uma casa ou ter uma geleira dentro de casa, porque aquilo dali para comprar
à vista é muito caro. Então, é difícil você pensar. E a partir do momento que o crédito começa a ter um juros normal, normalizado do que acontece nos outros países, onde ele começa a ser tá disponível para mais pessoas, isso é um impacto dentro da sociedade sem fim. E principalmente para empresas que vão poder aumentar sua produção, gerar mais empregos. Isso é a máquina da economia a rodar, sabe? E eu gostaria de ver isso acontecer. E o que espera da população ou das instituições que eles podem fazer? Quais são as necessidades para poder conseguir esse tipo de apoio para alcançar esse objetivo? Eu acho que é uma questão de estar aberto à conversa, né? O Birô, a gente está aqui para compartilhar a experiência que toda a nossa equipe tem nos outros mercados mundiais. A gente tem gente de vários países trabalhando conosco, que estão trazendo a experiência de diversos países e isso é um momento único, porque todas essas experiências estão aqui. A gente não vai precisar caminhar pela longa estrada que esses outros países caminharam. É um salto. A gente pode evitar essa longa caminhada, esses erros todos que esses outros países tiveram. A gente está num momento muito bom de dar um salto para uma nova fase, onde a gente possa melhorar as práticas de tomadas de crédito juntos. E eu acho que o interessante é que essas empresas possam ter um entendimento real da importância de uma central privada de informação de crédito e que possam vir trabalhar junto com todos nós para fazer esse passo novo, essa nova fase. Porque o banco precisa também ser banco de verdade, não ser apenas hoje um banco para poucos, né? Porque nem todo mundo hoje tem acesso aos produtos. As empresas de bens de consumo, que hoje a gente já vê algumas iniciativas aí em Angola parcelando, dividindo, mas mesmo assim a rede de documentos, a lista é muito grande para você conseguir fazer isso. Então eu espero que essas empresas venham ter a consciência da importância disso. E trabalhar coletivamente, a gente precisa aprender a fazer isso juntos. Quem são os stakeholders chaves da Birô? Bem, o Birô tem 3 stakeholders importantes, né? Os provedores, os assinantes e os consumidores. Dentro da área de provedores de dados, segundo o decreto 275/20, a gente tem empresas financeiras, não bancárias, empresas de microfinanças, seguros, empresas governamentais, como notários, como INSS, Ministério da Justiça, AGT com os impostos. Então, a gente tem as telefonias, empresas de consumo, água, luz. Então, tem uma gama de instituições que compõem o provedor, que é um dos stakeholders. Na outra ponta, a gente tem os assinantes. Só pode ser assinante, ou seja, só pode consumir aqueles dados que estão ali as empresas que forem provedoras. As empresas governamentais são apenas provedoras e não são assinantes. Elas apenas enriquecem aquelas informações dentro do banco de dados. E na outra ponta, o consumidor. O consumidor, ele não é um provedor de dados, não é um consumidor daqueles dados, mas são os dados desse consumidor dentro das empresas provedoras que são compartilhados com o Birô. Então, os dados dos clientes da EPAL serão compartilhados com o banco de dados. Os dados dos clientes que possuem dentro do INSS serão compartilhados. Os dados das empresas financeiras, dos clientes das empresas financeiras serão compartilhados por essas empresas financeiras, compondo assim esse banco de dados. Obrigada. E quando fala-se de crédito, normalmente isso faz uma ligação para aquilo que é a nossa economia. E qual é o impacto que a Birô vai ter na nossa economia nacional? O Birô, ele é um fomentador, né? Ele é uma ferramenta de auxílio a esse motor do crédito.
Ele não é o responsável por dar crédito. Ele não é responsável pelas empresas quererem dar crédito. Ele é uma ferramenta, uma tecnologia de informação que essas empresas vão ter acesso para melhorar a informação sobre esse consumidor, minimizar o risco que ela possui e assim ceder mais crédito. Então, existe uma cadeia de processos ali dentro. O Birô é um fomentador, é uma empresa que vem para auxiliar esse ambiente, melhorar a informação que hoje esse ambiente possui. Hoje o ambiente de crédito não possui informação. O Birô ele vai ser o grande banco de informações desse ambiente, de crédito e não crédito, no caso de empresas de consumo que não oferecem um crédito bancário, como se diz, mas oferecem um crédito porque está te dando 30 dias para você pagar a sua água, então. E também as empresas de telefonia, por exemplo. A gente sempre dá um exemplo de que a gente, quando sai de Angola para viajar, se você não carrega os seus dados, acaba os seus dados ali fora, você tem que entrar no internet banking, tem que entrar numa carteira digital para ir lá e carregar o seu telefone outra vez. Mas se essa telefonia tivesse informações sobre você, ela poderia rapidamente entender que você é uma pessoa que volta e meia viaja, volta e meia precisa de dados externos e assim lhe dá um crédito de dados, né? Ou lhe entregar aqueles dados. Então, todas essas empresas vão poder ampliar a sua oferta de produtos e de serviços a partir do momento que elas vão ter mais informações sobre esses consumidores. A Adriana tocou agora no impacto dentro das instituições, melhorando o customer experience que vão tendo com as empresas, mas como que esse impacto também pode ser transmitido para os empreendedores? Então, eu tenho assim uma paixão, né, minha, que é sobre esse ambiente de empreendedorismo. E eu realmente acredito que esse empreendedor, a partir do momento que ele tem os dados dele compartilhados, que ele tem um histórico financeiro ali construído, informações sobre ele dentro do banco de dados, ele vai poder chegar dentro dessas instituições de projetos, aceleradoras, investidores, e poder mostrar o seu histórico quanto indivíduo ou quanto coletivo, se aquele empreendedor for um coletivo, né? E isso vai ser um facilitador de recebimento, de investimentos, de aportes, de créditos para essas startups. E eu acho que isso vai fazer um boom de inovação, sabe? Eu acho que a gente vai chegar aí no momento de um ambiente mais inovador, porque a gente tem uma juventude aqui, uma gama de empresas, de startups, de tecnologia crescendo e surgindo em Angola, precisando de recurso financeiro para ser acelerada. E é importante que tanto investidores quanto mercado financeiro, quanto banca, entendam que essa é o motor da economia. São eles que realmente vão fazer essa economia, essa classe média, isso crescer e se destacar. Então, eu vejo realmente um grande crescimento desse empreendedorismo. Tenho muita fé. Nós também. Para concluir, acho que partilhamos falamos de bons temas, bons conceitos, e conseguimos perceber aquilo que é o vosso core business. Onde é que surgiu o nome Birô e por quê? Birô, na verdade, é um nome dado no resto do mundo para as centrais privadas, né? O birô são as uniões dos birôs do mundo. Então, a gente resolveu pegar esse nome para ser o birô daqui, de Angola. A gente realmente quer ser reconhecido como o birô de Angola, o lugar onde essas informações vão estar todas reunidas e essa virada de chave vai acontecer com esse mercado. Obrigada. Então, agradeço pelo seu tempo hoje. Não sei se tem mais algumas palavras que queres deixar. Eu, na verdade, queria agradecer a todos vocês, ao Clube da Misha. É um prazer conhecer todos vocês, conhecer a iniciativa e acho muito importante a presença de vocês no mercado. Acho que vocês levam informação e hoje a população precisa disso.
Eu sempre uso um termo que falo que é formação de plateia, né? Hoje a gente está vivendo esse momento, a gente está formando uma plateia, formando plateia de conhecimento, de conhecedores, de informação. Então, levar a informação é muito importante, e fazer isso com o cuidado que vocês fazem é bem louvável. E dizer para quem nos assiste que empresas provedoras são bem-vindas e que esse processo ele é coletivo, ele não é do Birô ou da APD ou do Banco Mundial ou do BNA, ele é um processo do país. Então é importante que todos nós passemos a conversar mais sobre isso, a encontrar mais para falar, que todas as dúvidas possam ser retiradas para que essa mais-valia realmente chegue mais cedo para todo mundo. Obrigada. Obrigada, doutora Adriana. Esperamos que as informações e os insights compartilhados com os convidados têm sido valiosos. Muito obrigada por estarem connosco em mais um episódio da Clube da Misha. Até a próxima. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de subscrever o nosso canal aqui e acompanhar mais vídeos aqui. E também siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Clube da Misha. Até mais!